Boa tarde a todos. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Maria, por estarmos aqui reunidos junto da espiritualidade amiga desta casa, que possamos ser auxiliados neste momento, todos já recebendo desde o início o tratamento adequado para os seus corpos, seus espíritos, acalentando seus corações nas suas necessidades e nas necessidades daqueles que estão no nosso pensamento, e que possamos ser envolvidos numa atmosfera amorosa, numa vibração de amor do Pai, na qual possamos ter um bom entendimento do estudo, do livro do Chico e do Emmanuel, e possamos assim levar um aprendizado para nossas vidas, tornando a nossa evolução pautada nas leis de amor do Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. O livro que a gente está estudando é o Palavras da Vida Eterna, do Chico, pelo Espírito Emmanuel, e o estudo de hoje chama Vigiando. Começa com uma frase de Paulo, que está em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, no qual fala: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E isso é interessante porque isso foi escrito enquanto Paulo estava preso, e ele escreveu alegrai-vos, e teve toda uma postura diferente de um encarcerado, e foi nessa condição inclusive que ele divulgou essa parte do Evangelho. O esforço no bem nos impulsiona a perseverar, e cada acerto nosso, ele nos auxilia e nos impulsiona, e isso é muito importante, porque muitas vezes a gente tem atos que acabam fazendo com que a gente caia, e cada esforço nosso, ele é amparado pela espiritualidade, ele nos impulsiona. Então, é como se, uma vez que a gente cai, a gente descesse um degrau, mas a cada esforço a gente consegue subir mais, porque todo bem, ele tem uma força maior. E a espiritualidade sente uma necessidade, inclusive, de nos auxiliar quando a gente se esforça. Então, eu, quando fui começar esse estudo, foi interessante que dessa vez eu peguei muito o livro dos espíritos, porque eu achei que tinham questões aqui que condiziam muito com a lição, que iam nos auxiliar muito nesse entendimento. E a primeira lição que me veio na cabeça quando eu falei vigiando, eu já pensei, vigiando está nessa condição do verbo de continuar. Então, vigiando hoje, a todo instante. E aí eu lembrei daquele item da perfeição moral, que está no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que é o conhecimento de si mesmo, e que eu já falei algumas vezes, mas eu vou falar de novo, porque eu acho que é um item muito importante para a nossa evolução, e que muitas vezes a gente, pela correria do dia a dia, a gente para de se perguntar o que eu estou fazendo, qual caminho eu estou seguindo, quais escolhas que eu estou fazendo. E na questão 919 é perguntado: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta dos espíritos são: um sábio da antiguidade vos disse:
conhece-te a ti mesmo. Então a gente vê a importância da gente conhecer, a importância dos nossos pensamentos, a importância da gente viver o momento, verificar o que a gente está fazendo. O irmão Jacó fala isso no livro Voltei, que a gente precisa viver o momento e fazer com veracidade o que a gente está fazendo, se entregar em cada situação, porque muitas vezes a gente não dá importância à situação porque ela é pequenininha e a gente acha, isso é corriqueiro, mas não é. Às vezes é uma conversa com um amigo, às vezes é bater um papo com a vizinha. Segunda-feira eu estava saindo do Pilates e ia para aula de inglês. E aí eu tinha uns minutinhos, eu falei, já vou passar na farmácia e pegar um medicamento que eu precisava. E eu cheguei lá, a farmacêutica sempre conversa comigo, eu tô acostumada a ir na mesma farmácia. E ela começou a conversar comigo, eu falei que eu estava passando por algumas intercorrências, estava preocupada com a minha cunhada. E ela parou no momento e ela falou assim, Carla, pede para Jesus. E ela começou a falar comigo. E na hora eu pensei assim, nossa, eu vou chegar atrasada no inglês. Mas assim, eu acho que por conta da lição, eu estava já no esforço ali com o meu pensamento de vigiar. Eu falei, olha, aqui é um momento para eu prestar atenção. E eu falei, se eu chegar atrasada, tá tudo bem. E aí eu fiquei com ela e ela conversou comigo. E na hora que eu saí de lá, eu agradeci, porque eu vi que ela foi um instrumento de Deus. Eu precisava ouvir o que ela tinha de me dizer. E se a gente não vigia, a gente tanto não faz, quanto a gente muitas vezes também não recebe. Porque na verdade, tá ali permeando a gente para a gente receber, mas a gente tá naquela correria do dia a dia e a gente não tem a capacidade de perceber o auxílio da espiritualidade amiga. E aí, voltando aqui, a questão 919A, eu acho que a gente sempre tinha que ler isso aqui antes de dormir e fazer. Concebemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? E aí, quem responde aqui é o Santo Agostinho. E ele fala: fazei o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Então, olha isso que importante. A gente, quando for dormir, a gente pensar: o que eu fiz hoje? Por onde eu passei? Quem eu encontrei? O que eu fiz? Onde eu agi mal? Onde eu poderia ter agido bem e não agi bem? Porque isso, o deixar de fazer o bem também é fazer o mal. E que a gente também valide onde a gente agiu de uma forma correta, porque isso também auxilia a gente até para a gente perseverar nesses acertos. E que a gente faça isso pedindo ajuda da espiritualidade, porque senão às vezes a gente faz assim: eu tive essa atitude, mas a Marilda falou isso pra mim. E aí a gente passa aquele pano quente. Eu agi desse jeito porque a Andréia teve essa atitude comigo. Então eu dou uma desculpinha e não vejo que eu tô errando. Então assim, é muito importante que a gente peça esse auxílio da espiritualidade amiga, do nosso mentor espiritual, de Jesus, para que a gente seja iluminado e a gente veja cada momento que nós vivemos e que a gente veja realmente como ele foi. E o que a gente poderia ter feito melhor, o que a gente poderia ter agido diferente, ou o que a gente fez que foi bom. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia reformado em mim.
Aquele que a cada noite se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, orando a Deus e ao seu anjo da guarda para esclarecê-lo, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditar em mim, Deus o assistiria. Interrogai-vos sobre essas questões e perguntai o que fizeste e com que objetivo agiste em determinada circunstância. Porque às vezes a gente faz o bem, mas a gente faz o bem querendo algo pra gente. Então a gente também tem que se atentar a isso. Eu fiz o bem puramente por ser bem? Ou eu ainda estou naquela fase de fazer o bem para ter algo em retorno? Isso a gente também tem que se perguntar, porque às vezes a gente faz: eu vou ajudar a Rose porque a Rose sempre me ajuda. Ou eu vou ajudar a Rose porque eu sei que se eu precisar, a Rose vai me ajudar. Então às vezes a gente faz com uma segunda intençãozinha. Interrogai-vos sobre essas questões e perguntai o que fizeste, com que objetivo agiste em determinadas circunstâncias. Se fizeste qualquer coisa que censuraríeis em outras pessoas, se fizeste uma ação que não ousaríeis confessar. Então, que a gente se questione. Se fulano fizesse isso que eu fiz, eu ia falar mal dele? Se eu fosse falar mal dele, então eu não fiz uma boa ação. Se o que eu estou pensando de fulano, eu teria coragem de falar em voz alta, então também é algo que eu preciso trabalhar. Perguntai-vos ainda isso: se agradasse a Deus me chamar nesse momento, teria eu, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, o que temer diante de alguém? E isso aqui eu acho que é o ponto central desse estudo, porque vigiando os meus pensamentos, vigiai e orai. E aqui, esse ponto é o seguinte: os meus pensamentos de hoje vão ser o que vão me levar para o amanhã. E a gente, todos nós que estamos aqui, eu acredito, todos nós acreditamos que tem vida após a morte. Os meus pensamentos vão me levar para o período do meu desencarne. Então, se eu tiver, Carla, com pensamento focado na materialidade, o meu espírito, vocês podem ter certeza que quando eu desencarnar, ele vai ficar ali focado na materialidade e não vai conseguir receber o auxílio dos amigos espirituais. Eu vou para uma zona em que o meu pensamento é como se tivesse a frequência de rádio, AM, FM. Então, AM, vamos simplificar, AM, materialidade. Eu, Carla, estou na frequência da materialidade, AM, eu vou para uma zona que muitas vezes a gente vai denominar aí o umbral, uma zona umbralina da materialidade. Eu, Carla, consegui evoluir bem nessa encarnação. Meu pensamento está no FM. E aí eu desencarno e está ali o Chico, Dr. Bezerra, Eurípides, né? Então, é o nosso pensamento que vai nos... Eu aqui resumi, gente, em duas zonas umbralinas, assim, uma zona umbralina e uma zona elevada, que pode ser uma colônia para cima do nosso lar, que provavelmente esses espíritos que eu falei estão. Porque a colônia nosso lar, a gente sempre fala, eu quero ir para o nosso lar. Mas assim, o nosso lar ainda tem muita gente que ainda tá ali no acerto, porque todo mundo que foi para lá tava na luta. Então, na verdade, a gente tinha que sonhar para ir para uma colônia melhor ainda do que o nosso lar, assim, o nosso esforço. Mas aqui eu tô só simplificando para a gente conseguir entender a importância do nosso pensamento, que o nosso pensamento vai gerar consequência para o meu hoje, amanhã, para o meu mês,
assim também como para o meu desencarne. Daí a importância da gente vigiar o pensamento. E aí, Santo Agostinho continua. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra vosso próprio e por fim contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indução de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como proceder a esse julgamento? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpas? O avaro acredita ser simplesmente econômico e previdente, o orgulhoso acredita somente ter dignidade. E isso entra naquilo que eu falei, que muitas vezes a gente coloca os panos quentes. Por isso a importância da gente refletir de como realmente está meu pensamento e as minhas atitudes, se elas estão pautadas mesmo com a lei divina. Eu mando falar que a gente dá justificativas a rodo. Sim, demais, demais. E aqui o Santo Agostinho fala, na verdade o Kardec faz depois a consideração aqui, que a importância disso é que esses questionamentos do Santo Agostinho, a resposta é sim ou não. Pra gente realmente não poder dar desculpa. Porque senão a gente começa, eu fiz isso pro Felipe porque... tava quente, o ar tinha quebrado, eu tava sem paciência. Então a gente acha milhões de desculpas. E quando é com a gente não tem a tolerância de ver uma desculpinha. O Felipe fez isso pra mim porque, nossa, mas estava muito quente, coitado, ele veio caminhando. A gente não dá desculpa pra ele. Quando é pra gente, a gente quer que todo mundo faça perfeitinho. E isso que a gente tem que se atentar, porque a lei da justiça é uma só. Então, assim como é para o Felipe, também é para mim. Então, não adianta eu querer colocar pano quente. E aí ele fala do avaro, fala, quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma vossas ações, perguntai-vos como a qualificaria se fosse feita por outra pessoa. Se a censuraria nos outros, não poderá ser mais legítima em vós, porque Deus não tem duas medidas para a justiça. E aí ele fala para fazer essa análise, eu vou resumir aqui para conseguir pegar mais algumas coisas, porque esse tema é muito extenso. Mas o Kardec resume aqui falando, muitas faltas que cometemos passam despercebidas por nós se de fato, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogarmos mais frequentemente nossa consciência. Veremos quantas vezes falhamos sem perceber. Porque isso são erros que nós estamos trazendo milenares, de várias encarnações. Então, às vezes, a gente nem percebe. Por isso que a gente tem que se policiar. Porque, às vezes, a gente não percebe. E ainda mais hoje, que a gente vive numa correria no dia a dia, acorda, tem que levar o filho, busca filho, vai para o trabalho, tem boleto para pagar, esqueceu de pagar o boleto, ai meu Deus, eu vou pagar com multa. E assim, a vida de todo mundo é conturbada, todo mundo tem as suas dificuldades, às vezes tem um problema de saúde, um problema familiar, um problema financeiro. Então, a gente, às vezes, no dia a dia, a gente se perde e a gente não vigia. E quando a gente vê, tá uma bola de neve. E quando a gente vê, a encarnação passou. E o que eu fiz? Aquele finalzinho do capítulo 2 da Rainha de França, para mim, é excepcional. Que ela fala assim, quando eu cheguei lá, ninguém me perguntou quem eu era, o que eu tinha. Se eu tinha trono, se eu tinha nada. E ela fala, o que importava era o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Gente, é isso que vai ser cobrado da gente. Porque na hora que a gente chega lá, as malinhas com as coisas materiais ficam tudo lá. Por isso a importância da gente vigiar o pensamento. Porque se o pensamento estiver na materialidade, a gente fica ali. O que vai ser cobrado é isso, o bem que você fez para o outro. E
Torna a falar mais umas vezes, às vezes é tão pequenininho, às vezes é um sorriso, às vezes é uma palavra de conforto que a pessoa precisa. O abraço, o ombro. E o Kardec fala, a forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que o ensinamento do conhece-te a ti mesmo, que frequentemente não se aplica a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas por um sim ou um não, que não deixa alternativa. São igualmente argumentos pessoais e pela soma das respostas pode-se calcular a soma do bem e do mal, porque aí você faz uma balança. Nossa, hoje eu fiz mais bem. Ó, tô melhorando. Ixi, hoje eu pisei na bola, eu fiz mais mal. Vou prestar mais atenção amanhã. Nossa, hoje eu tô de parabéns. E aí você vai ter o repouso dos anjos nesse dia. Então, o Emmanuel traz esse texto que ele fala justamente tirando dessa epístola, seja isso que ocupe vosso pensamento. Ele começa falando, trabalhemos vigiando, ou seja, a todo momento vigie. Aquilo que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Então, o que pensamos plasma nossa vida e é lá onde que nós vamos viver. Retiremos dessa forma o coração de tudo que não seja material de edificação do reino divino em nós próprios. Então a vida resulta de escolhas. Eu faço bem? O que eu estou pensando? Onde andam os meus pensamentos na maioria do tempo? Será que eu só estou preocupado com a minha pessoa, com a minha vaidade? Será que eu só estou preocupado com o financeiro? Eu trabalho o dia todo, mas não dou atenção para o meu filho? Onde que anda preso o meu pensamento? Porque a gente tem isso, nossos pensamentos costumam ser muito cíclicos. A gente fica pensando só num problema, aí volta, sai um pouquinho, de repente a gente já volta ali para aquele de novo. Então a gente tem que se atentar muito a isso. Porque isso geralmente são problemas que nos perseguem por muitos séculos para a gente trabalhar e conseguir ter uma evolução. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enevoar-nos a mente, muito lodo da estrada procurar-nos às mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. Então aqui o que o Emmanuel quer falar? Que durante o nosso dia, muita coisa vai acontecer. E a gente precisa prestar atenção, vigiar, porque às vezes vai ser ali que a gente vai ter que ter esse momento de reflexão e frear o nosso pensamento e voltar para o bem. Esses dias eu estava indo para um lugar e tinha duas pessoas na minha frente com carro e as duas conversando, abriu o sinal e as pessoas não saíram, aí de repente eu perdi a paciência e eu coloquei a mão na buzina, né? Sentei a mão na buzina. Aí eu já saí xingando. Aí eu falei, nossa senhora, eu estou estudando, vigiando. Aí eu já voltei, rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria e rezei para os dois motoristas, para que eles tivessem muita paz, muita alegria. Se eles tivessem com um problema que a espiritualidade amiga pudesse ajudar, e fiz de coração. Mas, gente, é um esforço, porque a gente no dia a dia, a gente não faz. A gente não percebe, quando a gente vê, a gente está reclamando de todo mundo, senta um ali do lado, fala mal de outro, a gente começa a descer a lenha, falar também, porque a maledicência é prazerosa para o ser humano, então fica lá falando. Então a gente a todo momento tem que vigiar. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. Quantas vezes que a gente
tem falta de paciência com o outro, a pessoa dá uma resposta pra gente, a gente já entra no clima. É a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos, é a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. Então, a gente tem que se perguntar quantas vezes que a gente pende a essas escolhas equivocadas, quantas as vezes que a gente se perde nisso, que a gente não consegue naquele momento ter um pensamento que nos puxe de novo para o caminho, que a gente consiga sempre ver algo de bom naquilo que acontece. É a maledicência convidando-nos à mentira, à leviandade, é o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor das nossas qualidades ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prenda as teias da perturbação e da sombra. Então, mesmo pelas dificuldades que a gente esteja passando, não se prende às trevas, se prende a algo de bom. Veja assim, nossa, eu tenho esse obstáculo, mas eu vou conseguir passar. A gente precisa ter muito otimismo. Teve uma vibração de um amigo aqui da casa, o Evandro, e ele falou muito da gente ser otimista, porque muitas vezes a gente já acorda o dia já desanimado. E eu confesso que o dia que eu ouvi essa vibração, parece que deu uma ligada assim, a chavinha mudou. E eu comecei a ter um pensamento mais, com mais ânimo, mais coragem. E hoje eu estou conseguindo ter uma visão. É claro que há momentos que a gente passa por obstáculos, passa por dificuldades, um problema familiar, um problema de saúde que pesa pra gente. Mas que a gente tenha certeza de que Deus sempre está conosco e que a espiritualidade nos envolve o tempo todo. E quando ela vê a gente fazendo um esforcinho, gente, pode ser pequenininho, ela envolve a gente de uma maneira que ela impulsiona, porque o bem é mais forte que o mal. E a gente, muitas vezes, também, a gente tem a mania, muitas vezes a gente sofre por antecedência, fica com aqueles pensamentos. Eu tive momentos na minha vida que eu olho para trás, eu tenho até vergonha, porque eu entrei em tanto desespero e não aconteceu. Então, assim, isso é falta de fé. Porque quando a gente tem fé, a gente confia no Pai. E a Rose estava contando da Regina, porque a Regina falava assim, que às vezes a pessoa está lá na cama, 11 horas da noite, falando, ai meu Deus, eu tenho que pagar aquele boleto, e perde o sono. Eu tenho que visitar alguém no hospital, eu tenho que fazer isso. E nem abrir o banco, nem abrir o hospital. Então, assim, a gente muitas vezes, a gente sofre por algo que nem aconteceu, ou vai acontecer depois. A gente pode achar maneiras de passar pelos obstáculos, às vezes vai resolver isso, ocupa o pensamento, que é justamente isso. E é isso que dá a brecha. Que dá a brecha. Que dá a brecha. Hoje de manhã eu estava preocupada com uma situação e eu já estava imaginando, nossa, vai acontecer isso? Se tiver que vir para minha casa uma situação assim, aí meu celular blim blim, não era bom dia não, era escrito assim, ó, vigiando. Ó, ela não falou bom dia, gente, ela captou meu pensamento da casa dela, ela escreveu assim, eu achei que fosse uma mensagem de bom dia, né? Mostro pra vocês, vigiando, 3 pontinhos. Aí o que eu escrevi pra você? Nossa, hoje deu ruim, não vigiei muito não. Ela falou, então eu vou orar por você e a gente vai vigiar direitinho. Porque eu entrei numa preocupação que não é provável acontecer, mas também é provável que não aconteça. Mas eu já comecei a pensar assim, nossa, se acontecer isso, vai acontecer isso. Ah não, mas na hora que falar aquilo, aí na hora eu recebi a mensagem dela escrito vigiando. Eu falei, que bom que você não tá vigiando não. Aí ela falou, então vigia. Eu falei, não tá bom. Mas é isso que é importante, porque assim, a gente, e é isso que a gente tem que entender, que a gente
tem que a todo momento perceber por onde os nossos pensamentos estão andando. Porque isso é fator decisivo para a nossa vida, para a nossa reencarnação. E tem muitos momentos que a gente também precisa dar aquele passo de que eu tô no meu momento de dificuldade, muitas vezes a gente se isola. Eu falo isso e falo até por mim. E eu tenho uma pessoa que me cutuca muito quando eu tô nos meus momentos de dificuldade, para eu sair e trabalhar com planta, fazer coisas assim. E eu vejo que isso é uma prova real, que é uma prova da minha existência mesmo. Todas as vezes que eu tô com um problema, que eu saio do meu problema e vou ajudar outra pessoa, ali a espiritualidade age, eu acho uma forma de resolver aquele problema, o problema se desfaz, é algo que vai pra frente. Então assim, a gente tem que entender, e o Chico falava muito isso, teve até aquele caso do moço que foi falar pra ele, fala pra ele, eu tô com um problema na minha família, Chico, ele fala assim, então vai trabalhar no presídio da sociedade. Aí o moço vai, começa a trabalhar lá, volta daí um mês para conversar com o Chico de novo, ele falou assim, e aí? Aí ele fala pro Chico, Chico, eu não entendi, eu fui, comecei a trabalhar no presídio e a minha vida em casa tudo melhorou. Aí o Chico fala, sabe o que é, meu filho? Quando você ajuda outra pessoa, principalmente nesse caso ali os encarcerados, tem muitos espíritos amigos daqueles encarcerados, a avó, a mãe, uma esposa que já está desencarnada, mas se preocupa muito com aquele espírito ainda encarnado, e quando vê que você está ajudando ele, ele vai para sua casa e te ajuda em gratidão. Então, isso é muito importante para que a gente vigie o nosso pensamento e tenha a condição de sair dali onde está o nosso pensamento e fazer o bem. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prenda às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações, em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor. Então, prende no que é bom, sabe? Vê a Rose, vê a qualidade da outra pessoa, não se prender só no que a outra pessoa tem de ruim, porque a gente também tem, só que a gente não quer enxergar os nossos defeitos. Então que a gente consiga olhar para o outro e ver o que o outro tem de bem, de bom. Então, nos prendemos aos ângulos em que surja digno de louvor, fixando bem, procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance, a todo momento e com energia. Aos mais infelizes, mais amparo, aos mais doentes, mais socorro. E ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Então, na verdade, eu vou ser sincero, eu acho que eu nunca fiz um estudo que tinha tanta coisa para falar. Eu ficaria aqui mais algumas horas para falar de tanta coisa que tem. No Livro dos Espíritos, quem quiser dar uma olhada, as questões 895 fala do sinal característico da imperfeição, porque muitas vezes a gente quer o que acha que é bom pra gente, mas Deus sabe o que é realmente bom para nós. E as características, esse interesse pessoal nosso muitas vezes nos leva ao desvio do caminho correto. Então a questão 895, a 903 fala pra gente, quando vê o defeito do outro, estudar o defeito do outro. Então, trazer para você e você ver, será que eu não cometo? Será que eu não faço igual? Será que eu não faço pior? A 908, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Porque os espíritos são muito realistas, eles sabem que a gente não... Eu, Carla, não vou virar Madre Teresa de Calcutá amanhã,
mas eu tenho que aprender que há excessos, o que me faz mal. Eu tenho que aprender o equilíbrio. Essa é a chave da nossa encarnação, o equilíbrio. A 909, vencer más tendências com esforço. A gente não pode esquecer um esforcinho que a gente faz, a espiritualidade amiga nos rodeia e nos dá muita força. Na 910 fala da importância da oração. E no Evangelho Evangelho segundo o Espiritismo, no penúltimo capítulo, fala da transmissão do pensamento e da oração. E depois, na coletânea das preces, tem 3 precezinhas pessoais, gente, que nos auxiliam muito numa hora que a gente que não está conseguindo nem orar. E outra coisa que eu queria falar aqui para vocês, que na hora que eu estava fazendo o estudo, eu pensei muito. Quando vocês estiverem passando por uma dificuldade, o pensamento estiver perturbado, está difícil, não pensar naquilo, não sair daquilo, pede para um amigo, fala assim, ora por mim, uma mãe, um pai, um tio, que vocês sabem que a pessoa é espiritualizada. Se vocês uma hora estiverem vindo para cá, estiverem sentindo assim, põe um nominho num papelzinho, depois me entrega. Vocês podem ter certeza que eu vou orar por vocês. Peçam ajuda, gente, porque a gente não está aqui sozinho. Nós estamos todos juntos. Nós somos todos irmãos. Que a gente não esqueça isso. Para mim, olha, eu vou te contar, é uma alegria quando eu vejo assim o Cássio aqui de novo, vejo a família ali que começou num dia correndo ali numa prece, numa vibração, começou a vir todo dia, sabe? É muito gratificante pra gente quando a gente vê vocês voltarem. E a gente sabe que muitos passam por dificuldade porque a gente também passa. Eu também sou humana, gente, assim como vocês. Eu passo por perrengue atrás de perrengue. E tem hora que é difícil. Mas olha, a gente não pode esquecer isso. Que a gente está todo mundo aqui junto. Nosso Pai é o mesmo. E olha, Ele não esquece cada um de nós. Ele nos conhece todos pelo nome. Não esqueçam disso, por favor. É uma coisa que eu quero que vocês levem para o resto da vida de vocês. Na hora que apertar, pede ajuda. Fala, Jesus, me olha aqui. Não precisa nem fazer oração extensa. Fala isso, Jesus, me olha aqui. Eu tô com medo, tô no limite. Eu tenho certeza que Ele não vai abandonar vocês. Eu vou terminar o estudo com isso, que eu já estou sentindo aqui a espiritualidade. E queria agradecer a todos vocês, de verdade, que estão aqui. Vocês não têm ideia de quando a gente olha para um rosto, vê um olhar acompanhando a gente, como é gratificante para a gente. Isso impulsiona a gente a ver que a gente está no caminho certo. Porque por mais que seja difícil para a gente tem força, tem ânimo, tem coragem e recebe uma energia muito boa de vocês. Vocês não têm ideia a mediunidade que vocês têm. Porque vocês que sustentam isso aqui. A gente tem o sustento da espiritualidade, mas a gente precisa, porque a espiritualidade precisa da materialidade para transpor. Por isso que nós médiuns estamos lá. A gente faz a imposição de mão porque eles precisam de um veículo. Então nós aqui, quando a gente vai fazer a palestra também, a gente precisa de veículos e todos vocês são. Então eu queria finalizar, você toca ali pra gente? Vamos com essa música do Felipe, ouvir, agradecer a Deus. E eu agradeço a cada um de vocês de coração por sempre estarem aqui, por cada olhar, por saírem das suas casas no meio da tarde, porque às vezes dá aquela preguicinha da gente continuar, ficar no sofá. Quantos que vêm aqui às vezes está chovendo. E vocês nos ajudam aqui a sustentar essa casa. Amado Mestre Jesus,
Obrigado por mais um dia, por estarmos aqui na sua presença, desses amigos espirituais. Ampara, Senhor, a cada um que está aqui, a cada um que está em dor, a cada um que passa pelas suas dificuldades e muitas vezes nem fazemos ideia do que seja. Que nesse momento todos recebam um bálsamo salutar, auxiliando e amparando nas suas necessidades, confortando seus corações, fazendo com que todos sejam envolvidos na vibração amorosa do nosso Pai e que isso perdure durante a semana. Que recebamos as bênçãos que necessitamos para os nossos corpos, nossos espíritos, que o Senhor alinhe nos nossos pensamentos e que nos auxilie nessa jornada. Abençoe e proteja aqueles que estão no nosso pensamento e no nosso coração. Que a sua luz de amor chegue nos hospitais, chegue nos orfanatos, nos sanatórios, nos presídios, nos becos em que aqueles irmãos se drogam e muitas vezes desistem de suas vidas. Que cada um, Pai, receba neste momento, em todo o planeta Terra, o seu amor e o seu carinho e tenha força para continuar, porque o Senhor acredita em nós e nós devemos todos o nosso amor ao Senhor. Abençoe e proteja cada um de nós, Senhor, e todos aqueles espíritos desencarnados que passaram por aqui, que sejam atendidos pela espiritualidade amiga. E meu agradecimento à nossa equipe espiritual e a todos aqueles que hoje vieram aqui, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Temos um livrinho para presentear.